química, gente, ela estuda a matéria e as suas transformações, certo? Então, vamos começar lembrando, né, o que é uma matéria. Então, nós temos aí o conceito de matéria, corpo e objeto, certo? A matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ok? Se tem massa e ocupa lugar no espaço, é a matéria, tá? Então, por exemplo, um fantasma não vai ser matéria, porque ele não tem massa e nem ocupa lugar no espaço. Agora, qualquer outro objeto, o ar, né? O ar, às vezes, muitas pessoas acham que não é matéria, mas sim, eu consigo encher uma bexiga, né? Uma bola de ar. Então, sim, ele tem massa e ocupa lugar no espaço. Nós podemos ainda dividir a matéria em corpo e objeto. O corpo é uma porção limitada da matéria, tá? E o objeto é uma porção limitada da matéria com finalidade. Por exemplo, digamos que eu tenho um pedaço de ferro, certo? E com esse pedaço de ferro eu posso, por exemplo, fazer uma mesa. Então, ó, o objeto seria a mesa, o ferro seria a nossa matéria e um pedaço. Então, o pedaço de ferro seria o nosso corpo, tá? Então, a matéria do que é feito, o corpo é uma porção limitada, né? Um pedaço, uma parte. E o objeto, né, seria uma mesa, uma cadeira, certo? É o que pode ser feito com aquilo, tá? Nós temos também os estados físicos da matéria. Nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. Então, a matéria ela pode estar nesses três estados. E é importante a gente saber qual que é o nome da passagem de um estado para o outro, tá? Se eu tenho o sólido e vou passar para o líquido, eu tenho o que nós chamamos de fusão. Do líquido para o gasoso é a vaporização, tá? A vaporização, gente, ela é dividida ainda em três partes. Nós temos a evaporação, certo? Nós temos a ebulição e a calefação. Aqui, ó, a evaporação é, por exemplo, você colocou a roupa no varal para secar. Vai demorar um pouco, né? Então, é uma evaporação, é o mais lento de todos. A ebulição é quando você coloca, por exemplo, uma água no fogão para ferver, tá? Então, vai começar a dar aquelas bolhas. Essas bolhas é porque está ocorrendo a ebulição. E a calefação é quando é instantâneo. Por exemplo, tem uma frigideira que está bem quente. Eu vou lá com a mão molhada e só espirro umas gotinhas de água na frigideira. Vai fazer até aquele barulhinho, né? Isso aí é a calefação. O mesmo acontece quando está, por exemplo, o asfalto todo molhado. E aí cai algumas gotinhas de água, né? Digamos que está chovendo, mas bem fraquinho. E tá bem quente mesmo o asfalto. Então, vai começar a sair uma fumacinha, né? Que aí tá já mudando de estado do líquido para o gasoso. Instantâneo, calefação, ok? Do mesmo jeito que vai, também pode voltar. Então, do gás para o líquido, eu gosto de lembrar o que está se tornando. Então, não está tornando líquido, então, uma liquefação. Tá? Que também pode ser chamado de condensação, tá? Por exemplo, do vapor de água. Podemos também passar do líquido para o sólido. Não está tornando um sólido, então é uma solidificação. Certo? Esses são os estados físicos. Lembrando que que nós podemos ver a forma microscópica também. Os sólidos é como se eu tivesse várias moléculas, uma juntinha com a outra.
Eu gosto de associar como se as moléculas estivessem com frio, né? Mas claro que não é que a molécula está com frio. É só para associar que a temperatura baixa, as moléculas ficam todas juntinhas. No líquido, a temperatura já está mais agradável, então as moléculas já começam a ficar mais afastadas. E no gás, então, vai ficar o mais afastado possível, ok? Nós podemos também olhar a forma e o volume. O sólido, se eu colocar a água, vamos pensar na água, que a água é mais comum, né? Se eu colocar numa forma de gelo, a forma que eu colocar vai ficar o gelo, não é? Então, o sólido, a forma é constante. E o volume? Se eu coloquei 1 ml, vai continuar sendo 1 ml. Então, constante. Para o líquido, se eu pegar e colocar o líquido numa forma de coração, ele vai ficar diferente daquilo? Ele vai pegar e ficar exatamente na forma de coração, em formato de coração. A forma, ela é variável. Por quê? O sólido, nós colocamos na forma de gelo de coração, por exemplo. Ele vai ficar uma forma de coração. Quando colocar numa outra forma, ele ainda vai continuar como de coração, não é? Agora, do líquido, se eu colocar numa forma quadrada, numa mais circular, ou numa de coração, ele vai ficar sempre do jeito que a forma é. Então, ele vai variando. Agora, o gelo como sólido, né, a água como sólido, não, vai ficar no formato que tiver, certo? E o volume? Se eu tenho 1 ml, 10 ml, 1 litro, eu vou continuar tendo. Então, constante. E o gás? A forma que eu colocar, o gás ele sempre vai ocupar todo o espaço. Então, a forma é variável. E o volume? Como ele ocupa todo o espaço, o volume vai ser exatamente do espaço que ele ocupa, tá? Então, a forma também é variável.